E hoje chegamos à terra que deu vida às obras de Jorge Amado. Nós saímos de férias e decidimos pegar a estrada rumo ao sul da Bahia. Foram mais de 450 quilômetros de distância de Aracaju, dentro de um ônibus até chegar à cidade de Ilhéus. Nesse vídeo, vamos descobrir como a violenta cultura do cacau moldou os personagens de Jorge Amado e como essa pequena cidade no sul da Bahia se tornou um dos polos econômicos mais importantes do Brasil no início do século XX. Vamos caminhar pelas ruas do centro de Ilhéus para tentar identificar o que tem de real na ficção de Jorge Amado. E hoje nós vamos atravessar mais uma vez a divisa de Sergipe com a Bahia, não é isso? Para onde a gente vai? Rumo ao sul da Bahia. Que lugar é esse? Aê, vamos embora. Então, a gente já tá aqui esperando o ônibus, né? Para você ir até Ilhéus, de Aracaju, você precisa sair daqui e ir para Itabuna. A passagem custa mais ou menos uns R$220. E de Itabuna você vai até Ilhéus, eu acho que é uns R$13, né? Que o rapaz falou, né? E assim começa a nossa viagem até Itabuna. São 12 horas aqui para lá. Tá saindo de Aracaju 6h30 da manhã, né? O ônibus foi pontual. Vamos que bora. Oi, gente. Só um pouquinho aqui, tá? Acabamos de chegar em Itabuna. E aí, o que acharam da viagem? Muito longa, mas foi interessante porque eu dormi horrores. Nossa senhora, velho, cansativo pra caramba. E se você acha que a viagem acabou, a viagem não acabou ainda não. Gente, é porque é uma viagem pequena, né? Aí por isso que fica tão longe. Bom dia, bom dia. Acabamos de acordar, a gente está se organizando para sair até o centro de Ilhéus. A ideia hoje é a gente tentar identificar, né, o que é que tem de real na ficção de Jorge Amado, né? Então a gente vai dar uma volta pelo centro de Ilhéus. Antes disso a gente vai passar ali na padaria tomar um café e Evans também precisa tomar uma vacina, então vamos no posto e depois a gente vai seguir para lá. Andando pelas ruas de Ilhéus, eu fiquei me perguntando o que é que faz uma cidade pequena no litoral baiano se tornar uma das maiores economias do Brasil e até do mundo. Diante da imensa catedral de São Sebastião, percebam aqui que essa arquitetura ela remete ao início do século XX, né, que é uma arquitetura neoclássica. A cultura do cacau que se desenvolveu aqui em Ilhéus nesse período foi uma cultura que trouxe consigo toda essa opulência, toda essa arquitetura. Então a cidade de Ilhéus ela é completamente tomada por esse tipo de arquitetura que mostra, né, o poder, né, dos grandes coronéis, dos grandes fazendeiros e produtores de cacau. Eu acho que é Rio de Janeiro caçula, uma cidade mais linda. Mal daqui, nós não temos governo. É muito o ser humano tudo jogado aí no chão, não tem um abrigo para pôr. Isso que eu acho ruim. Mas o que gera esse contraste numa cidade que prosperou graças à produção do cacau durante anos?
Ilhéus era a grande potência econômica da região. Quando Salvador foi escolhida para a capital do país, o nome de Ilhéus foi mencionado. Só por aí a gente tem uma ideia. E a Bahia, ela só foi incorporada ao Nordeste a partir de 1950. Antes disso, aqui era o Sudeste, era o lugar onde as pessoas vinham e ficavam ricas em um ano. E um detalhe curioso, que aí é um contemporâneo do Jorge Amado quem fala, o Adonias Filho, foram colegas de escola e tudo, não houve nenhum lugar no mundo onde o cacau se desse tão bem quanto aqui na região sul da Bahia. As chuvas são intensas e o calor também. O cacau se deu muito bem aqui. Então, toda essa produção escoava por Ilhéus, que foi o 5º maior porto exportador do país. E onde tem professor, tem aluno. Aqui, ó, os guri dando uma olhadinha nos espaços históricos aqui da cidade de Ilhéus. Como é pra senhora? Como é viver em Ilhéus, assim? Muito bom. Ilhéus é uma cidade maravilhosa, as praias lindas, muito lindo mesmo. E os lugares assim de passeio, né? Tem vários pontos turísticos de conhecer aqui. Vale a pena vir com Ilhéus. Eu tenho aqui na praça mais de 40 anos fazendo foto. Hoje trabalho com restaurações, com foto em geral, todos os tamanhos. Hoje eu tenho aqui uma impressora que eu faço a foto na hora, entendeu? Terceirizo com uma pessoa aqui no Lan House, eu envio para lá e eles me entregam dentro de 3, 4, 5 minutos. As pessoas chegavam antigamente, nós tínhamos o fundo branco, que geralmente nós ocupávamos uma outra pessoa para segurar o fundo. Aí nós usávamos aqui, captava a imagem aqui na câmera, cortava filme, revelava tudo aqui dentro. Nós tínhamos 3 químicos aqui, uma baciazinha com 3 químicos, revelador, fixador, entendeu? Branqueador, e nós trabalhávamos assim. Hoje, trabalhamos com celular, ok? Então acho que nada mais justo da gente fazer uma foto, né? Então, Nascido em 1912, em Itabuna, na Bahia, Jorge Amado se tornou um dos maiores escritores brasileiros. Em seus romances, deu voz aos trabalhadores, às mulheres, aos pobres e aos personagens do povo. Obras como Terra Sem Fim, Gabriela Cravo e Canela e São Jorge dos Ilhéus revelam a Bahia do cacau, das paixões e dos contrastes sociais. Jorge Amado morreu em 2001, mas a sua literatura continua viva na memória e na cultura da Bahia. A gente está agora aqui na Casa de Cultura Jorge Amado, que é onde toda a obra de Jorge Amado ela está presente, né, aqui. Então, você tem livros, você tem quadros, você tem objetos do próprio Jorge Amado. Então, assim, é um lugar muito interessante para conhecer um pouco essa estrutura ligada à cultura do cacau, né? Porque Jorge Amado, nas obras dele, ele fazia essa crítica aos grandes latifundiários, aos grandes produtores de cacau. Então, assim, ele era muito crítico a essa dinâmica, né? Porque do mesmo modo que, de um lado, você tinha a concentração de terra na mão dos produtores de cacau, você tinha, né, a luta por terra do outro lado, por parte dos pequenos agricultores e tudo mais. Então, toda a riqueza que foi gerada aqui em Ilhéus foram riquezas que foram geradas em cima dessa desigualdade da concentração de terras, né? Então, Jorge Amado ele fazia essa crítica aqui. Quando você fugiu do colégio em Salvador e atravessou todo o sertão da Bahia e chegou a Itaporanga, Sergipe, na casa do seu avô? Bem, eu era um menino de 13 anos, né? Eu estava no colégio dos jesuítas, né? E eu não queria continuar, porque eu me sentia oprimido. Fugi do colégio e atravessei todo o sertão da Bahia, né? E de Sergipe, né?
Isso para mim foi importante por duas coisas. Primeiro porque eu vivi um tempo, eu levei meses andando, né? E eu ia parando, né? E demorava, às vezes demorava 15 dias num lugar, numa casa de pessoas. Quer dizer, eu senti, por exemplo, uma imensa solidariedade do povo de toda parte, né? Que aquele menino que chegava não tinha um tostão, né? E tive um conhecimento da vida como ela era, da vida da gente pobre, dos camponeses, do interior. Para mim foi a primeira grande aventura de minha vida. Eu digo que aí eu comecei minhas universidades, as universidades da vida. E a gente vê que Ilhéus é uma cidade que tem muitos casarões, né? Isso por conta da influência do cacau, né? Da riqueza do cacau. E aí, assim, eu queria que você mencionasse com relação ao posicionamento de Jorge Amado por ter nascido filho, né, de um grande produtor de cacau, e fazer essa crítica, né, porque Jorge Amado ele fazia as denúncias com relação ao coronelismo, né, a dinâmica do jagunço, aquela pessoa que ia lá e perseguia, né, as pessoas, enfim. E aí eu queria que você falasse essa relação crítica que Jorge Amado tinha acerca dessa dinâmica do coronelismo. Jorge Amado, desde a adolescência, que ele foi estudar em Salvador, ele já se envolvia com um grupo, né, Academia dos Rebeldes, inclusive, eram escritores que se tornaram escritores como ele também. E o sistema do coronelismo era semi-feudal. Sim. O tratamento com os trabalhadores. Servidão, no caso, né? Servidão, exatamente. E isso aparece muito na obra de Jorge Amado, que foi um militante político, inclusive comunista, ele foi exilado por conta disso também. E essa crítica aparece muito e evidente lá, esse tratamento, principalmente nas primeiras obras, tem um tom bem militante mesmo, de defesa do trabalhador que era explorado, não só do cacau, mas de modo geral. Mas no cacau isso fica muito, muito evidente, né? No São Jorge dos Ilhéus isso aparece com muito mais clareza, né? No São Jorge dos Ilhéus ele narra uma experiência comunista na prática, né? Então tudo isso se envolve com a literatura do Jorge Amado, com a narrativa. Essa crítica é muito, muito evidente. No próprio Gabriela, Cravo e Canela, que é o mais traduzido, mais conhecido, a personagem aparece do meio para o final do romance, né? Porque o viés sociopolítico está muito evidente e apresenta o fim do coronelismo, quando morre o último dos coronéis em Gabriela, Cravo e Canela. Só tem um livro, um romance, em que Jorge Amado fala do lado, né, dos coronéis, que é em Teresa Batista, Cansada de Guerra, que ele menciona que os coronéis tinham que... O coronel, né, no caso, tinha que sustentar tudo, os filhos irresponsáveis, tudo isso. Só no Teresa Batista, mas no restante a crítica de Jorge Amado é bem aguda e bem afiada. Inclusive, os filhos de coronéis que iam estudar, né, dos melhores colégios de Salvador, do Rio de Janeiro, que lá simplesmente abusavam das fortunas dos pais, da família. Isso aparece em várias obras do Jorge Amado. Mas é muito aguda a crítica e ao sistema capitalista de um modo geral. Ele é exilado político por conta disso, né? Todo mundo dizia que eu era Oxum de carne. Oxum de carne, né? Me chamava assim. Essa menina parece sua boneca, ela já é um Oxum. E eu ficava furiosa. Por que, minha mãe? Não sei por que não, mas eu queria que meu santo viesse. Mas não vinha dizer por que todo mundo dança e eu não danço. Agora dizia, mas você não dançou, eu não dancei nada. Mas eu ficava furiosa, porque eu via todo mundo dançar vestido e eu não estava vestida também. Quando a gente chega aqui, parece que a cidade guarda duas histórias ao mesmo tempo. De um lado, o cheiro do cacau,
os casarões, o porto e a riqueza que um dia fez muita gente sonhar grande. Do outro, existe a vida cotidiana, o trabalhador que acorda antes do sol, a mulher que abre as portas do comércio, o menino atravessando a rua para ir para a escola, a conversa na calçada e o movimento das feiras. Ilhéus nunca foi apenas a cidade dos coronéis, mas também nunca foi somente paisagens bonitas dos cartões postais. É uma cidade feita de contrastes. Enquanto alguns contavam sacas de cacau e fortunas, muitos contavam os dias, os salários e a própria esperança. E talvez seja justamente aí que a literatura de Jorge Amado ainda dialogue com Ilhéus, ao mostrar que a história não está apenas nos grandes nomes. Ela está nas casas, nas ruas, nos mercados, nas festas, nos silêncios e na memória de quem viveu tudo isso. Caminhar por Ilhéus é mais do que visitar um cenário literário. É escutar as vozes de uma cidade onde a riqueza da terra convive todos os dias com a dureza da vida.